Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, Aislan Borba, diretor de operações e operações de receita aqui na Zopo, e esse é mais um episódio aqui do Zopcast. Você pode conferir o Zopcast no nosso canal no YouTube, no YouTube Music, no Spotify e no Apple Podcast. Você pode conferir também na Fluids, a nossa plataforma de universidade corporativa. Aproveite para mandar esse episódio para um amigo seu que está procurando entender mais sobre negócios e também sobre CRM. Esse episódio está no início, então você pode também curtir esse episódio. Faça um comentário perguntando a algum convidado que você se interesse ou que você quer deixar como sugestão para um próximo episódio. Se você está gostando de algum momento da entrevista, também deixe um comentário falando sobre algum momento que você está gostando, tá bom? O convidado de hoje é o Marcos Stefano, ele é CEO da Armazém Cloud e nós vamos ter um papo muito interessante hoje. Tudo bem, Marcos? Tudo ótimo, e com você, Asna? Muito bem também, é uma satisfação ter você aqui hoje. Tá, eu que agradeço a oportunidade de nós trocarmos ideias aqui. Maravilha, você foi um convidado muito aguardado, a gente está algumas semanas conversando e espero que hoje a gente tenha um papo aí bem diferenciado, não só sobre negócios, mas também sobre aquela coisa incrível que a gente tem entre os nossos dois olhos, né, que é a nossa mente também. É verdade. A gente estava conversando bastante aqui na nossa pré-entrevista, né, Marcos? E você estava compartilhando um pouco até sobre a tua trajetória e tal. Aqui no Zopcast a gente conversa muito também sobre o ponto de inflexão, que são sobre os momentos de virada que a gente tem um pouco na nossa carreira, né? E você teve alguns momentos muito chaves aí na tua trajetória e, né, talvez alguns você vai compartilhar um pouco aqui. Mas eu gostaria que você comentasse um pouco com o pessoal, um pouco sobre, e até porque é como essas duas coisas vão se entrelaçar talvez aqui no nosso papo, sobre como que é o teu modelo de gestão. Hum. Como que você define o seu modelo de gestão? O meu modelo de gestão, Aslan, eu defino ele, apesar de ser uma área técnica, né? Uma nuvem, um data center, é uma área extremamente técnica, com pessoas técnicas, né? Mas eu defino que eu amo as pessoas. Então, uma das coisas que me faz ter prazer no meu trabalho é ver o desenvolvimento das pessoas que estão atuando comigo. Então, nós atuamos com tecnologia, e a tecnologia hoje envolve a nossa vida em todos os aspectos que nós pudermos imaginar, e agora com a inteligência artificial ainda ela vai se expandir muito mais. Eu sempre comento que nós não enxergamos a pontinha do iceberg, não é nem a ponta do iceberg que nós vimos, né? A inteligência artificial ela vai transformar a humanidade, vai transformar o mundo, o universo, talvez. Nós não temos noção do que ela vai fazer conosco em função da nossa forma de viver, da nossa forma muito simples de viver e de observar as coisas. Então a tecnologia está em tudo, né? Ela está num nível de abrangência nunca imaginada, né? E como eu disse, coisas que nós nem podemos imaginar ainda. Só que por trás de tudo isso, estamos nós, né? Então quando vocês olham, toda empresa precisa de tecnologia. Nós somos uma empresa que fornece processamento, armazenamento, comunicação, segurança, né? Cibersegurança. Mas por trás de tudo isso estão os seres humanos. Então, quando você atua numa área de tecnologia, onde as pessoas são fechadas, né, são mais dedicadas ao lógico, né, nós precisamos trabalhar muito, nos aproximar muito, para que você consiga desenvolver também o lado humano dessa pessoa, fazer com que ela entenda que ela precisa se relacionar com seus colegas de trabalho. E agora também com a visão do home office, isso também é um perigo. Nós colocamos as pessoas em casa e às vezes quando alguém comenta comigo, eu quero trabalhar home office, eu sempre digo, pense em você daqui a 10, 15, 20 anos, o tempo passa. Esses 20 anos vão chegar. Se você estiver atuando dentro de uma organização, você está convivendo, você está se desenvolvendo, você está aprendendo, você está discutindo, às vezes até fica chateado, mas você está podendo colocar em prática os teus sentimentos, o teu conhecimento, né? E quando você está em casa, você está isolado. Então isso é um fator de risco, na minha visão, para o futuro das pessoas, né? Então, a minha preocupação no meu modelo de gestão é sempre ver que as pessoas que atuam conosco estão crescendo, estão se desenvolvendo, tanto profissionalmente como também pessoalmente, né? Que não há como você separar. Uma das coisas que eu faço no meu modelo de gestão é sempre digo, a gente tem que gostar um do outro. Nós trabalhamos juntos, nós temos que gostar das pessoas. Eu não consigo acreditar num modelo
aonde as pessoas vão trabalhar, porque trabalhamos na mesma empresa, poxa, tem coisas que eu discordo de tudo que o Aslan faz. Como é que nós vamos trabalhar bem? Né? No passado tinha um desenho animado de um coiote e um cão que era pastor de ovelhas. O coiote passava o dia tentando pegar as ovelhas e o cão defendendo. E quando chegava no final do dia, eles saíam abraçados. Então aquilo funciona no desenho animado, não funciona na nossa vida hoje. Então o que eu acho que os gestores têm que se preocupar mais hoje, no passado a gente se preocupava com técnicas, com formação, você fazia a tua faculdade, pós-graduação, mestrado, ia buscar uma formação lá fora e não prestava muita atenção nas pessoas. Mas hoje eu acho que um gestor que se diferencia é aquele cara que consegue construir uma equipe, né? Tanto no lado técnico, que são os hard skills lá, como no lado pessoal, que são os soft skills. Eu quero saber como é que esse cara está com a família dele. Por que ele não está chegando sorrindo de manhã? Por que ele não está se relacionando? Por que ele está quieto lá no canto? Os momentos que eu posso atuar, não só como um líder, mas também ir lá e dizer, cara, senta aqui, vamos conversar, vamos trocar ideia, eu tenho mais experiência de vida do que você. Eu quero que as pessoas que atuam comigo me vejam como alguém com capacidade para aconselhá-los também no seu dia a dia, na sua vida pessoal, né, na sua vida familiar, para que ele possa se desenvolver melhor na atividade que ele está fazendo. Eu comentava com você no início que lá no armazém, por exemplo, nós não falamos que vamos trabalhar, né? A gente fala, nós vamos realizar. Uhum. E as pessoas no início, quando elas começam a atuar conosco, elas têm dúvida, mas como assim realizar? Se você tem sonhos, certo? Certo, você quer realizar os seus sonhos. Para realizar os seus sonhos, você precisa desenvolver atividades que te gerem uma remuneração, que te gerem um crescimento pessoal, um crescimento intelectual, que façam você se realizar melhor, você se relacionar melhor com a tua família. Então, quando você vem para cá, eu não quero que você diga que vem trabalhar, porque trabalhar é pesado, trabalhar é difícil. Todo mundo quer que chegue o final de semana, ri quando vem um feriado. Então, quando você vem realizar, em primeiro lugar, os teus sonhos, você passa a perceber as atividades que você executa no teu dia a dia de uma forma diferente. Ela deixa de ser tão árdua e você passa a perceber que você está se desenvolvendo, que você está aprendendo, que você está crescendo, né? E aí a empresa tem que ter realmente, não adianta só ter a ideia, né? Você tem que ter processos na tua área de RH, de crescimento, de remuneração, de desenvolvimento pessoal. E também saber que você está realizando os sonhos da tua família. Você quer o teu filho numa escola melhor. Você quer trocar o teu carro para você poder viajar com mais tranquilidade e segurança com ele. Você às vezes quer ter uma casa melhor, uma casa maior. Onde é que você realiza tudo isso? No local onde você desenvolve as tuas atividades. E tem um terceiro elemento aí. Para quem você está fazendo isso? Então, quando nós estamos realizando as nossas atividades, a gente tem em mente que alguém acreditou em nós. Então, eu estou realizando o sonho também dos nossos clientes, que também são seres humanos. São pessoas que se esforçam, que estão lá atuando no seu dia a dia, que sabem que tem um custo aquele dinheiro que eles vão trazer para que nós possamos realizar os nossos sonhos, desenvolver a empresa. Então, eu preciso entregar algo de qualidade, algo seguro, algo que ele possa confiar. Mas tem mais um elemento ainda. No nosso caso, por exemplo, nós temos investidores. Então, esses investidores, eles acreditaram num projeto, acreditaram num sonho, colocaram o seu dinheiro, que custou para eles adquirirem, né? E eles fizeram isso acreditando que nós vamos dar um retorno com aquilo que nós realizamos. Então, é um conjunto de princípios e responsabilidades, Aislan, que eu procuro levar na minha gestão para as pessoas. Dizendo, olha, em primeiro lugar, somos pessoas, né? Ah, funcionário, empregado, colaborador, não, somos pessoas, em primeiro lugar. E se como pessoas nos relacionamos com pessoas através das atividades que nós desenvolvemos. Então esse é o modelo de gestão que eu procuro levar e isso está dentro de um método que eu chamo que é uma empresa de corpo, mente e alma, né? Então eu digo, a empresa ela tem a mente e essa mente normalmente é o que foi idealizado para ela fazer, então vem lá do nosso propósito, visão, missão, valores, deveres, que ninguém escreve, tem que estar escrito, né? Mais fácil quando estão escritos. Então isso é a mente. A alma, o que que é? A forma como nós atuamos dentro dessa empresa, como é que nós nos relacionamos, qual é o nível de respeito que nós temos. E o corpo, são as paredes, os equipamentos que estão lá. Costumo fazer um exercício de vez em quando que é tirar as pessoas dentro da empresa, fazer olhar para o prédio. Aí pergunto, aonde está, por exemplo, o armazém?
Às vezes, as pessoas que estão iniciando dizem, o armazém está lá, é aquele prédio. Não, não, não. Lá está um prédio, lá está o corpo do armazém. Mas a alma somos nós que estamos realizando, desenvolvendo, né? E a mente, repito, é você realizar o projeto que foi executado. Então, não vou me alongar mais, porque me encanta falar sobre esse tema, mas o principal é cuidar de pessoas. Então, meu modelo de gestão é trazer o máximo de resultado, respeitando as pessoas, com processos bem desenhados, bem estruturados, e que todos tenham conhecimento. Então, isso é uma outra coisa importante. Você quer que a tua empresa se desenvolva, o teu modelo de gestão tem que ser aberto. Você não pode esconder nada, né? Por isso que eu comentei há pouco deveres. Poucas empresas escrevem os deveres. Então, como é que você promove? Como é que você demite? Como é que você resolve um conflito entre as pessoas na tua empresa? Se estiverem escritos os direitos e os deveres. Então, eu vou dispensar alguém, não cumpriu com esses deveres. Eu vou promover alguém. Ela assumiu os seus direitos, cumpriu os seus deveres além do que ela deveria ter feito. Então fica claro, fica transparente. E é uma forma até, Aislan, que eu comento assim, como é que você... Eu sendo contratado, eu quero que as pessoas que vão ser contratadas, que elas possam entrar na empresa, passem por todas as entrevistas, psicólogos, testes, deu tudo certo. Agora senta e lê os nossos princípios, os nossos valores, os nossos direitos, os nossos deveres e veja se você se encaixa aí dentro. Se você se encaixar aí dentro, você vai se desenvolver, vai se dar muito bem conosco. Se você não se encaixar aí dentro, o risco é muito grande, porque como nós temos essa cultura interna, as pessoas vão perceber que você está disfarçando, que você não tem aquele tipo de princípios e você vai se descontentar e vai sair ou o grupo vai te excluir. Então, quando você monta um modelo de gestão dessa maneira, preocupado com as pessoas, fica mais fácil de você atuar e de você dividir os resultados das conquistas que você tem. Legal, legal, muito bacana. E quando isso, imagino que é algo que você foi construindo e entendendo que é o melhor modelo para você gerir os negócios que você está à frente ao longo da tua vida, obviamente, né? Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, imagino que também é muito desafiante ir e adotar um modelo dessa forma, pensando na própria, como é que eu vou falar isso? Nas próprias pessoas que estão hoje no mercado, né? Porque, por exemplo, a escola não forma as pessoas para ir para um modelo de gestão de empresa dessa forma, né? As próprias escolas técnicas, as faculdades também não formam para ir para uma empresa que trabalha dessa forma, né? Sim. Então a própria empresa, durante o processo seletivo, durante o onboard, durante a recepção, ela também tem que ir adaptando as psicologias e as pessoas para ir se adequando a trabalhar dessa forma. As próprias famílias, às vezes, também não preparam as pessoas que você vai para um lugar que é dessa forma, né? Porque a educação um pouco mais tradicional, ela tende a ser mais limitante e mais reta, né? Não tanto para um modelo de inovação aberta, para um modelo colaborativo e até, de certa forma, afetuoso, digamos assim, no sentido positivo, né? Sim. Aislan, como você disse, não é um processo simples, né? É um método aí desenvolvido ao longo de uma vida, baseado em todas as coisas, então, todas as coisas que eu passei. Então, o que eu posso dizer é que eu tive a felicidade, né, de atuar em empresas maravilhosas, né? Então, eu atuei na Cevalco, que era uma grande empresa, na Tubos e Conexões Tigre, comecei minha carreira na Manchester Processamento de Dados, que era uma empresa familiar e existiam esses conceitos lá dentro. Então, do respeito, da confiança, da preocupação com o lado familiar. Então, quando você presta atenção nessas coisas e absorve, dizendo era bom trabalhar lá, pô, não me esqueço que trabalhei lá, né? Tive meus filhos, cresceram lá e sempre observei essas coisas positivas, dizendo isso tem que ser levado adiante. Assim como nós temos modelos de empresas no mercado, que a gente não vai citar o nome, mas que são extremamente competitivas, grosseiras até na maneira como se relacionam com as pessoas que atuam com ela, né? Incentivam a competição de uma forma danosa para o ser humano e isso tem que ser excluído, né? Isso tem que ser tratado com muito carinho e, de novo, isso depende da forma como você foi educado, da forma como, pelas empresas que você passou, o que você absorveu delas.
Quando você fala da família, uma outra coisa importante, né? Como é que você fala, o que que você leva para casa? Isso é outra coisa que eu comento com as pessoas que atuam comigo, né? O que você leva para casa quando você sai daqui? Você chega em casa reclamando que está cansado, que discutiu com as pessoas que estão em sua volta, que concorrente, você fala de problemas ou você leva para casa uma visão de que realmente quando teu filho diz: "Ô papai, eu queria que você estivesse mais comigo". Uhum. Como é que você mostra para ele que é importante esse tempo que você está fora? Da onde veio esse par de tênis? Da onde vieram essas roupas, os seus brinquedos, a sua educação? Quer dizer, é necessário colocar as coisas de uma você cria um contexto em volta, Aislan, aonde o respeito pelo teu desenvolvimento, pela tua atuação, tem que ser reconhecido pela tua família, pelos teus colegas de trabalho, pela comunidade onde você vive. Então você não pode restringir isso, né. Então se você me perguntar, Marcos, com quem eu não consigo colocar em prática esse método? Eu acho que é mais fácil de te responder assim. Uhum. Com pessoas que são extremamente materialistas, né. Então a pessoa não tem mente, ela não tem mente, não tem corpo, ela só vê corpo. Ela é egoísta, né, ela é uma pessoa que só se preocupa com ela é uma pessoa extremamente vaidosa, ela é uma pessoa materialista, ela só pensa nos bens para ela não está preocupada, ela vai tentar ganhar e realizar os seus sonhos, passando por cima de todo mundo. Esquece, essas pessoas não podem estar com você. Elas não cabem nesse modelo de gestão que eu estou comentando. Você tem que ter pessoas que Entendi. percebam que eu só posso ser feliz se as pessoas que estiverem em minha volta também forem. Eu não tenho como ser feliz sozinho, né, o meu mundo nunca será perfeito se eu me preocupar apenas comigo. Então não é um método simples de você colocar em prática. Em primeiro lugar, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que vir de dentro. Não é algo que você põe no papel, alguém lê e sai executando. Não, você tem que desenvolver, escolher as pessoas que você vai desenvolver como líder e perceber, você tem que educá-las. Tu usou uma palavra bem interessante. Não é um treinamento, é uma Uhum. educação. Uhum. Na forma como o cara chega, como ele sai do ambiente de trabalho, como ele cumprimenta as pessoas pela manhã. De novo, aquilo que eu comentei inicialmente. Pô, eu olho para o Aislan que atua comigo, eu conheço o Aislan, cara, ele está triste. Então, vamos tomar um café, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Se você não quiser se abrir, tudo bem, mas eu estou te mostrando que eu estou ali. Então, é levar o lado humano para dentro das nossas atividades profissionais. Isso é uma empresa de corpo, mente e alma. E perceber também o relacionamento que ele tem lá com a família dele, como é que ele pode melhorar isso, né? De novo, isso é uma vida atuando, né? São muitos anos, eu atuo como gestor aí já há mais de 30 anos, né? Então, percebendo coisas muito boas, assim como eu trabalhei em empresas muito boas, trabalhei em uma que era muito ruim. E se você me perguntar: "Pô, Marcos, serviu para alguma coisa?", claro, eu aprendi o que não fazer, consegui comparar com o que eu tinha antes, percebi o erro que eu cometi, porque foi uma preocupação: "Ah, mas aqui eu vou ter uma remuneração 4 vezes maior do que eu tinha numa empresa", só que não vale. Uhum. Então isso é uma outra coisa. Pô, é tudo pelo material? Não, porque só o dinheiro, claro que você tem que remunerar de forma adequada, as pessoas têm que se desenvolver, mas se for só pelo material, você vai ser infeliz. Pode ter certeza disso. Entendi, entendi. Mas é bom viver as 2 realidades, né, Sim. pra entender o jogo. Para evitar até a necessidade do viver, senão você pode mostrar. Então, uma forma, se o que que é um treinamento? Então, eu educo as pessoas para que elas atuem dessa forma, que elas realizem dessa forma no ambiente onde elas estão, mas a gente tem que mostrar os lugares ruins, Uhum. as coisas que são desumanas em modelos de atuação. No nosso país, fora do nosso país, o pessoal diz: "Ah, mas fora não". Aqui também tem. Então, exemplos perto de nós, tem exemplos perto de nós que não são bons? Tem. A gente pode usar esses exemplos para dizer: "Cara, olha o que acontece dentro desse ambiente, você conseguiria atuar lá?". Então são modelos, né. Vou te dar até um exemplo, como a empresa que nós atuamos, ela é um destaque hoje no Uhum. mercado, graças a tudo isso que eu estou te falando. Então não é graças ao Marcos, que é o CEO, que desenvolveu aquela empresa, não, é um time. Uhum. Nós temos um time onde foi desenhado um projeto, foram estabelecidas as metas e o time veio trabalhando, desenvolvendo e colocando em prática. Aí um dos nossos concorrentes passou a atuar em cima da nossa equipe, tentando contratar pessoas da nossa equipe.
E um dia um deles, que é uma pessoa importante para nós, veio e me disse, pô, estão me oferecendo 4 vezes o que eu recebo aqui. O que eu faço? E aí eu disse, vamos conversar. Qual é o valor médio da tua remuneração no mercado? Ah, é este. Você ganha menos do que isto ou mais? Ganho mais. Por que alguém está te oferecendo 4 vezes? Essa pessoa ou essa empresa, ela está tão interessada no teu desenvolvimento, no teu crescimento, que ela está fazendo isso, ou ela está num nível de necessidade absurdo e ela está comprando o teu conhecimento. Então ela vai te usar durante um período, absorver um conhecimento, porque ela imagina que você tem mais conhecimento e que toca as coisas sozinho, que não tem um time. Então ela vai comprar o teu conhecimento, a hora que esgotar esse conhecimento, como você está fora da média, ela vai te dispensar. Esse é o mercado cruel. E isso acontece muito no mercado. Eu já vi isso acontecer em muitos lugares. Então, de novo, mas como é que tu faz aquela pessoa acreditar nisso? É a confiança, é o trabalho de anos em conjunto, é você demonstrar respeito por ele, pela família dele, por tudo que ele faz, e essa pessoa não saiu, né? Então você olha e diz, pô, o cara não saiu por 4 vezes? Não, porque ele percebeu, ele entendeu, ele acreditou nas coisas que eu coloquei, dizendo, cara, olha os últimos 5 anos que nós atuamos juntos, você cresceu, cresceu. Teve algo que foi prometido que não foi cumprido? Não, tudo foi cumprido. Então, eu estou te dizendo que você teve Uhum. 5 anos de segurança lá. Eu te afirmo pela experiência pessoal, pela visão de mercado que eu tenho, que a hora que esgotar o conhecimento, o cara perceber que o teu conhecimento não é o todo para chegar onde nós chegamos, ele vai te dispensar, porque ele não tem como comprovar para a empresa que vale a pena te pagar 4 vezes mais do que vale o teu cargo no mercado. Então são coisas, Aslan, até um pouco mais difíceis de você falar, mas acontece no dia a dia e você tem que estar preparado para passar por isso. E também até para poder perder, né? Dizer, não, essa pessoa, não, mas é tudo certo, mas eu quero ir lá fazer esse teste. Ok. É doído porque você passou anos treinando, Uhum. desenvolvendo. Aí talvez seja o lado onde dói no gestor, né? Você desenvolve as pessoas, mas você não é dono das pessoas, Sim, sim. né? E é muito bom quando você vê as pessoas saírem para algo melhor, que elas se desenvolvem, que vão criar o seu próprio negócio, vão tocar dentro que continuam sendo teus parceiros. Então a gente tem casos assim, né? Ah, eu vou lá, trabalho aqui, me desenvolvo, chega um momento que eu estou no topo aqui. E agora, para onde eu vou? Pô, cara, agora tu está no topo. Mas eu tenho capacidade para ganhar mais? Tem capacidade para ganhar mais. Rapaz, desenvolve uma empresa e atua como parceira. Então nós vamos continuar atuando juntos de uma forma justa, de uma forma correta, aonde você atingiu. Então, todos nós, em algum momento, vamos atingir o topo. E aí para onde vai? Eu posso me acomodar e dizer está ótimo aqui, ou eu posso escolher um caminho novo, mas com respeito, valorizando tudo aquilo que foi aprendido e ensinado. Isso é muito interessante, isso é muito interessante, mas vai depender muito do nível de consciência da pessoa do outro lado. Nem todo mundo vai, por exemplo, entender essa construção mental que você comentou de como a pessoa do outro lado pensou Uhum. para construir, por exemplo, essa oferta que você comentou ali de 4 vezes e tudo mais, né. Tem duas coisas aqui, Aislan, tem 2 tipos de pessoas, não tem mais, mas eu vou resumir a esses 2. Existe a pessoa que ela vem pronta para aprender, existe aquela que quer entrar no teu time e não está a fim de aprender, mas depois que entra no time e vê como ele funciona, ela passa a aprender, se desenvolver e diz, não, eu vou seguir esse caminho. Então são 3 tipos, desculpe. E o terceiro que é aquele cara esperto, né? Todos nós conhecemos o modelo. Ele entra, ele faz de conta que ele está aprendendo. Você acha que ele está seguindo adiante, se desenvolvendo com as outras pessoas, mas ele está se aproveitando do time que está em volta dele. Esse cara é o pior. E ele não vai resistir dentro da organização. Quando eu digo que ele não vai resistir, ele vai sair em 6 meses, ele vai sair em 1 ano, em 2 anos. Às vezes ele consegue ficar 5 anos dentro da tua organização, absorvendo conhecimento, burlando regras, até que o time começa a perceber isso e expor. Então ele é excluído naturalmente do time. Ou você tira ele ou ele não aguenta mais ficar dentro do time. Então sim, o nível de consciência da pessoa é muito importante. Aí se você me perguntar, já aconteceu isso contigo? Mas, sim, já aconteceu. De ter pessoas que você percebe no dia a dia,
Mas você acredita, porque como líder você tem que dizer, não, eu vou conseguir, eu tenho que continuar trabalhando para mudar essa pessoa. Ah, lá no final, ela não mudou. Ela continua sendo quem ela era, com um nível de conhecimento maior, e ela vai explorar pessoas num outro lugar. Eu vou mudar a minha maneira de ser? Não, eu não perdi nada. Quem perdeu foi essa pessoa que teve a oportunidade de aprender, de se desenvolver e que continuou praticando todos os erros que ela já praticava lá atrás. Então dá para a gente perceber isso no dia a dia? Dá para a gente perceber, e você tem razão, tem pessoas que tem aquelas que vão entrar e vão ficar estabilizadas no meu lado. Ela não vai se desenvolver, mas ela também não vai te prejudicar. Já aconteceu, numa experiência como gestor, de alguém vir para mim, nós precisamos demitir aquela pessoa. Por quê? Ah, porque ela não se desenvolve, pô. Ela está ali parada naquele lugar fazem 3 anos e ela não progride. Mas ela está fazendo bem feito o que ela faz? Sim, não, a pessoa é dedicada, comprometida, faz muito bem o que ela faz, mas não se desenvolve. Mas e isso está prejudicando a empresa em alguma coisa? Não. Ele está preocupado com isso, de ver os colegas de trabalho dele mais novos passarem por ele, se desenvolverem, terem um salário maior, terem cargos maiores? Não. Mas está executando bem o que faz? Sim. Então deixa ele lá. Essa pessoa não é um problema, desde que ela cumpra aquilo que ela tem que fazer. Então tem N modelos que você tem que observar, dizendo, existem vários tipos de seres humanos. Tem pessoas que são extremamente ambiciosas, tem pessoas que não têm ambição nenhuma, né? Então é um aprendizado. E você tem que respeitar a forma como as pessoas pensam, desde que todos saibam quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. E alinhar essas expectativas e Exatamente. jogar limpo com as Com pessoas e certeza. tudo mais. Por isso que ele tem que ter transparência, né? Tem que ser um modelo, ele é um modelo, o risco desse modelo é justamente a transparência. Você tem que ser 100% transparente na forma como você pensa, como você age. Você tem que mostrar que tem dias que você não está bem. O líder, o gestor, ele é um ser humano. Vai ter dias que ele não vai estar bem. E o importante é que a equipe saiba disso, que você diga isso, que ela perceba. Quando está no convívio, ela percebe. Né? Pô, você não está bem, né? Não estou bem, hoje não estou bem. Vamos tratar apenas o necessário. Né? Ou até receber um convite para um almoço de um colega que vem e diz, pô, eu queria almoçar com tu, não está bem, eu queria almoçar contigo, não te vi sorrir hoje. Então são detalhes que você vai percebendo no dia a dia, Aislan, que vão te mostrando como é saudável estar num ambiente, como é saudável estar dentro de um ambiente corporativo, como pode ser saudável, né? E aí você olha os resultados, aí você me pergunta, pá, mas tem dado resultado, Marcos, isso que você está fazendo? Nos últimos 6 anos, nós crescemos muito acima do mercado de TI, né? Nós somos uma empresa com endividamento zero, com 2 investidores super satisfeitos com a empresa, não atuam na empresa, eles são os investidores, são os donos da empresa. A gente atua, executa, desenvolve um nível de satisfação alto dos clientes, rotatividade, turnover praticamente zero. Então, você trouxe agora o exemplo, né, da pessoa que conseguiu reter mesmo com uma oferta super sim, tentadora, né? exatamente. Então são coisas interessantes. Você trouxe agora na pré-entrevista uma taxa de crescimento ao ano bem alta, né? 35%, 40% no TV ano, que nós crescemos 56%. Pandemia, a empresa tem quantos anos? A empresa tem 15 anos. 15 então, só que eu coloco da seguinte maneira, né? O Armazém é uma startup de 15 anos. Porque nos anos iniciais dela, ela pertencia a um grupo que tinha 10 empresas, 10 áreas de TI. Chegou um momento que um dos investidores comentou, não quero mais isso, ficar me incomodando, eu vou montar uma empresa para cuidar só da área de TI. E montou o Armazém, né? Não com o objetivo de ser um data center, para atender o grupo. Só que como ele estava numa região que era Brusque, e várias empresas em volta maiores perceberam a existência e o resultado que dava para o grupo, começaram a entrar como clientes. Então, até de 2009 até 2016, eles não queriam o resultado, não era algo que diziam, não, isso aqui tem que dar resultado. Só que quando chegou em 2017, 16 para 17, um dos investidores falou, não deu, isso aqui não é a nossa praia, né? Então, ou a gente faz isso aqui se desenvolver, ou a gente vende, mas não quero mais, não me interessa mais. Foi onde eles me contrataram, né? Então a gente fez uma avaliação, tipo um data center em Brusque, né? Não é um polo de tecnologia. Me surpreendeu muito o volume de investimento, a qualidade que já tem na instalação que foi feita lá. Só que era uma empresa que não tinha relacionamento com o mercado, não tinha relacionamento com clientes, não tinha relacionamento com fornecedores.
Porque o CEO que foi colocado lá era um dos gerentes de TI, então ele também não teve culpa, porque ele não tinha formação para ser um CEO daquela empresa. Então, na época, eu fui lá, fiz um planejamento estratégico, mostrei os pontos positivos e negativos, mostrei a forma como tinha que ser feito para recuperar o investimento, já era um investimento de 60 milhões de reais na época. E de lá para cá, então, o que aconteceu? Eu fiz essa consultoria, apresentei um planejamento, mostrei que o único caminho era crescer, né, que seria um desperdício de recurso imenso se vendesse a empresa naquele momento, porque ela não tinha uma lucratividade, não ia conseguir um preço bom. Se fechasse, pior ainda, né, ia vender o prédio. E vender como custo sempre é Sim. menor valorização, né? E aí esses investidores falam, nós acreditamos nesse plano se você ficar para tocar. Então eu estou com eles há 6 anos e digo assim, graças a Deus a gente conseguiu trazer, devolvemos todo o investimento feito, geramos um resultado muito positivo todos os anos, né? E saímos lá de 40 clientes, nós tínhamos 40 clientes na época, hoje nós temos mais de 4.500. Então viemos para um nível de certificação, como eu te falei, somos prédios data center, né? Então a empresa, o que nós fizemos foi trazer ela para o nível de excelência, que também é algo que agrega valor, né? Você quer trabalhar onde? Você quer realizar, desenvolver aonde? Você quer trabalhar numa empresa comum ou você quer ir numa empresa que é um destaque no teu segmento, que é reconhecida pelos fornecedores mundiais? Então a gente foi para essa linha, certificações, qualificação, certificação das pessoas. Em 2 anos nós fizemos 85 projetos internos, para você ter uma ideia, desde formação de pessoas, formação de relacionamento com o mercado, criação do marketing que não existia na época. Então foi um trabalho bem árduo, eu diria que todo dia, e continuamos fazendo isso, né? Com um amor muito grande por tudo que a gente faz. Quer dizer, a gente tem que superar os nossos resultados e a gente vem conseguindo fazer isso apesar de pandemia. Inauguramos a nossa unidade de Joinville na pandemia. Ninguém esperava aquilo, né? E nós inauguramos e conseguimos nos desenvolver e crescemos muito nos 2 anos de pandemia. E toda essa inteligência fica na unidade de Joinville? Na verdade, hoje, a unidade de Joinville, não tem como negar, ela é a mais importante hoje, até porque ela está num local, ela está dentro do Perini Business Park, que é um sonho, né? Eu sempre digo, é um cartão postal de Joinville. Então ela é a unidade que mais traz resultado, a que mais cresce, mas para os que crescem junto, porque nós temos as duas estruturas técnicas em conjunto, então elas atuam juntas, né? Mas eu tenho uma equipe muito forte em Brusque, uma equipe muito forte em Joinville também, mas o nosso cartão postal é a nossa unidade de Joinville, até pelas certificações, por ser nova, né? Por ter uma parte arquitetônica muito bem desenvolvida também. Então hoje sim, Joinville é o nosso carro-chefe. Legal, legal. Mas antes você estava comentando ali dessa questão de excelência, né? Então, queira ou não queira, essa cultura que você acabou desenvolvendo e imprimindo quando os investidores te convidaram para executar o plano de ação, acaba tendo como consequência essa questão de execução de excelência dentro da empresa, né? Sim. Então não seria possível atingir ao longo desses 5, 6 anos, vamos colocar assim, né? Um nível de excelência dentro da empresa, porque, queira ou não queira, o tipo de profissional que você precisa contratar é muito disputado no mercado, né? Num nível de excelência sem ter uma cultura tão bacana, tão forte, tão vibrante, e retê-los, né, sem conseguir ter essa questão, né? Então acaba tendo essa questão também no médio prazo como uma questão de consequência também, né? Sim. Até é interessante, além de serem profissionais difíceis de você encontrar no mercado, no caso de uma nuvem, um profissional sênior numa empresa, para nós, ele é um júnior. Por quê? Porque ele é sênior dentro daquela tecnologia que uma empresa utiliza. Pô, eu utilizo o que existe de tecnologia no mercado, porque eu tenho 4.500 clientes. Então você usa VMware, você usa Hyper-V, você usa o sistema da Acronis, você tem que ter conhecimento, tem que conhecer Linux. Então esse profissional, para ele se tornar sênior, ele precisa de pelo menos 2 anos de trabalho. Então como é que eu vou treinar alguém durante 2 anos e não vou cuidar dessa pessoa? Então esse é um outro ponto, né? De fazer o desenvolvimento, e normalmente esse profissional que vem como sênior, quando ele entra na equipe e começa a atuar, ele tem um primeiro momento que é um choque. Ele vai olhar e vai dizer, opa, do conhecimento que eu achava que eu tinha, eu não tinha. Eu tinha empresas de suporte, então, eu sei formatar, eu sei criar, eu sei fazer. Quando você coloca ele lá para fazer, não, mas é que isso
tinha alguém que fazia, tinha uma empresa que fazia. Diz, aqui não, aqui você tem que fazer, cara, aqui é nós e nós. Entendi. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, tem toda essa preocupação, quer dizer, tem que manter esse time atuando, né? Para gerar esse resultado. E até uma coisa interessante, né? Uma das primeiras coisas, quando você for lá nos visitar, você vai perceber que nós temos nosso núcleo de operação central e ele é isolado, os técnicos ficam isolados. E quando eu entrei para atuar, foi uma das grandes barreiras que eu tive que enfrentar. Olhar a empresa foi tranquilo, se relacionar com os investidores foi tranquilo, com o mercado, fornecedores, mas e aquele time que ficava isoladinho com o cara que estava antes de mim, que não falava com eles? Essa cultura não existia. Então chega um determinado momento, Aislan, que você vai lá e pergunta para um técnico que está 6 horas por dia olhando um terminal, respondendo chamado, olhando, resolvendo problemas, e você pergunta, o que você está fazendo? Estou fazendo monitoramento. Monitoramento do quê? Aí eu olho estranho. De servidores? De quem? Isso o senhor fala lá com o comercial, com o financeiro. O que essa empresa faz? Não sei. Então, como é que se quebrou essa primeira barreira? Atrás dos clientes. Dizem, cara, se parar, nós temos hoje todos os segmentos que tu puder imaginar, nós temos como cliente. Então, eu levava lá os diretores dessas empresas que diziam, olha, o que acontece se tiver um problema aqui? Tem hospitais, o que acontece se parar um hospital? O que acontece se parar uma empresa de logística? E tudo isso fez com que as pessoas despertassem dentro da empresa. Então, eu me lembro de ter conversado com um dos técnicos que fala, o que você fala para o teu filho quando ele pergunta o que você faz? Você vai dizer, eu fico monitorando servidor e storage o dia inteiro? Ou quando você passar na rua e ver um caminhão circulando, você vai dizer, olha, aquele caminhão está andando ali, porque o papai, quando está trabalhando, monitora para que as coisas funcionem, os sistemas funcionem. Então, aquele caminhão consegue sair do ponto A para o ponto B e fazer todas as entregas porque existe a empresa do papai cuidando disso. Então, são formas, como eu te disse, elas são muito profundas, elas vão desde um detalhe como esse até o cuidado que o cara tem que ter com os equipamentos que ele está atuando, segurança, né? A responsabilidade que ele tem que ter, sabendo que tem uma pessoa sentada ali, nós não acessamos a informação, né? Uma nuvem não tem acesso ao dado do cliente, mas eu tenho que manter o banco de dados funcionando, os sistemas rodando. Então é um nível de responsabilidade imenso em todos os aspectos que você analisar. Então esse cara tem que estar bem. Também tem isso, olha, para que tudo rode, porque se ele tiver um chilique, vamos falar assim, cara, o estrago que pode ser causado é muito grande, né? Então é um ambiente complexo. Mas é uma reflexão muito legal, entender o que tem por trás da atividade, né? Sim. Isso é uma reflexão que depois eu até quero perguntar para ti como é que tu trabalha com o teu time, os rituais internos e semanais, até de cultura e tudo mais, né? Por exemplo, aqui na Zopo, a gente se posiciona muito como um parceiro de crescimento para o cliente, já que eu vendo CRM, né? Sim. Eu ajudo as empresas a se relacionar melhor com o cliente dele, a vender mais e tudo mais, né? Justamente porque eu quero ajudar os consultores e também o cliente a nos enxergar dessa forma. Então, eu sou um parceiro de crescimento, eu não sou uma empresa de implantação de CRM. Sim. Sou um parceiro de crescimento. Então, por que nós estamos fazendo o que a gente está fazendo? Porque o cliente quer fazer com que ele diminua o churn da carteira dele, porque ele quer fazer com que o investimento em marketing tenha um aumento de ROI, porque ele quer que os vendedores dele façam mais follow-up, porque ele quer, enfim, ele quer resolver um problema por trás daquilo e as pessoas nem sempre pensam, né, através disso. Então é bacana entender o que há por trás da atividade fim, que muitas vezes o profissional de TI não vai refletir sobre isso, né? O que tem por trás daquela atividade. Então é bacana você promover esse ponto, né? Até porque a gente estava até refletindo ali antes, né? Que existe essa tendência, né, do contratante muitas vezes em sempre nos enxergar, né, como consultores de TI. Sim. E muitas vezes quando isso acontece, e quando ele faz isso, existe uma separação entre o ato do trabalho do consultor de TI, que existe sim o seu valor, mas o valor gerado pelo trabalho do consultor de TI.
E as coisas não precisam ser separadas, elas precisam ser unificadas. O trabalho do consultor de TI e o valor gerado pelo consultor de TI. Elas não precisam mais estar separadas, elas têm que ser unificadas. Sim. E isso passa pelo retorno da consciência ao consultor de TI, pelo trabalho gerado pelo consultor de TI. O primeiro problema que nós encontramos aí, né, você está coberto de razão, 100% no que você coloca, é justamente tu quebrar a visão. De novo, eu fui DBA, cara. Eu programei em Assembler, quer dizer, cara, lá do fundo do poço mesmo, né? E qual é a nossa visão? E nós somos criativos, nós somos lógicos, né? Então, o profissional de TI ele tem que ter lógica, ele tem que ser um cara criativo, ele tem que ser um cara inteligente, senão ele não consegue criar. Isso é um problema, porque num primeiro momento ele olha e se vê como alguém que sabe o que precisa ser feito, e até um jargão no mercado que diz, o usuário é o mal necessário, né? Então, alguém quer me dizer como é que funciona? Não, eu sei como funciona e eu vou automatizar. Então, a primeira barreira que a gente tem que quebrar é essa de, quem sabe é ele, nós sabemos automatizar o que ele fala, nós precisamos mostrar para ele a importância do nosso trabalho, mas nós temos que descer de um pedestal. E o nível de conhecimento técnico que esse profissional de TI tem, ele é árduo, né? Não é fácil de adquirir esse conhecimento técnico que nós temos. Há o problema do outro lado do usuário, digamos, da pessoa que quer que desenvolva um sistema, de simplificar o trabalho do técnico de TI, que é complexo. Então, nós temos que respeitar os dois lados. Muito complexo, né? E tem uma diferença muito grande aqui também, Aislan, que tem o lado positivo e o lado negativo para nós que somos profissionais de TI, né? Nós nunca estamos prontos. Se você olhar um gestor financeiro, ele vai fazer uma formação, ele vai atualizar a formação, mas finanças é finanças. E TI. Que tecnologia nós estamos usando hoje? Que tecnologia usava 2 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás? O que está vindo por aí? Então é uma loucura quando o cara acha que ele é o melhor naquilo que ele está fazendo, muda a tecnologia. Ele tem que reaprender tudo, ele tem que correr atrás. Uma coisa básica, as nossas literaturas, 70% em inglês. O cara vai falar com um técnico, um fornecedor, um cara de suporte, em inglês. Então, uma coisa que não é tão exigida nos outros setores. Só que a gente tem que conseguir fazer com que esse profissional de TI perceba tudo isso e se coloque à disposição com esse conhecimento. Ele tem que ser modesto. Existe uma diferença entre modéstia e humildade, né? Então ele começa, eu tenho todo esse conhecimento, eu tenho toda essa capacidade, mas eu tenho que ter a modéstia de sentar na frente desse usuário que quer que eu desenvolva só um programa para ele e ouvi-lo. E fazer o melhor que ele quer. Mas isso não é muito simples. Justamente por causa dessa visão que o cara tem. Não, eu sei tudo aqui do meu trabalho, eu vou executar tudo e ele vai usar. Então, tem que ter essa preocupação de fazer esse profissional colocar os pés no chão e dizer o seguinte, cara, realmente tu é o cara. Mas não precisa dizer para ele isso. Você tem que sentar com ele, você tem que educá-lo. É diferente. Faz ele desenvolver um programa, isso é uma outra coisa, né? Bota o cara sentado no teu lado e desenvolve o programa em conjunto com ele. Vai explicando nas linhas de comando o que você está fazendo para aparecer naquele relatório ou naquela tela as informações que ele precisa. Ele vai te valorizar mais, ele vai te respeitar mais. Né? Então, essas coisas são detalhes que não são simples de tu colocar no dia a dia, de tu fazer com que as pessoas aprendam, né? Mas esse respeito pelo ser humano, pela atividade que está sendo executada do outro lado, tem que ser colocado em prática. Você tem que ter esse cuidado de fazer o cara entender que são 2 seres humanos com perfis completamente diferentes. É verdade. É verdade. Isso é uma reflexão bem interessante. E essa questão da distinção das áreas é algo bem legal. Até o exemplo que você deu, eu trabalhei numa empresa de RP Cloud, né? É moderna, que é a OMIE, é um RP para pequena e média empresa. E a gente tinha uma reunião semanal com o CEO, o Marcelo Lombardo, é um cara bem interessante. E eu lembro que tinha uma discussão, inclusive ele é um RP Cloud que batia muito no RP que tinha servidor instalado, né? Então a gente tinha um discurso até na ponta da língua sobre, contra servidor. E aí eu lembro que ele usava, inclusive, a pessoa do financeiro como exemplo. Porque ele fala, pô, conta só pagar, é toda a vida a mesma coisa, cara. Então, porque realmente, né, faz 15 anos 20 anos é um perfil bem interessante. Então,
parte do treinamento, que o meu background nos últimos anos é comercial, né? Aham. Então, a gente estudava muito essa persona, porque no caso de venda de RP Cloud para pequena e média empresa, geralmente era o cara que decidia, né? Aham. Então, diferente de CRM, por isso que vender CRM é mais fácil que vender RP, né? Porque a gente não precisa falar com o cara do financeiro. E é muito difícil vender É é verdade. muito difícil vender pro cara do financeiro. Aham. É muito difícil. Mais difícil do que vender pro cara do TI, É verdade. porque ele faz a conta, né? Sim, sim. Então é muito difícil vender pro cara que faz a conta. Mas, ô Marcos, dentro desse contexto aí de cultura e tudo mais, como é que são os rituais semanais que você faz com o time? Ah. Tem alguns rituais, assim, diferentes ou interessantes que você faz semanais com o pessoal, de alinhamento, algumas coisas? Então, nós temos eventos anuais que a gente desenvolve, né? Por enquanto, nós temos 2 por ano, né? Eu tenho um em Aham. junho e um em dezembro, que tem um foco tanto o foco principal é aproximar as pessoas, mas também a gente traz conceitos de vida, não falo de trabalho. Legal. Lá não está para falar de resultado, até a gente Uhum. coloca algumas coisas, alguns números, mas o objetivo principal é o desenvolvimento das pessoas. E uma coisa que nós temos que aponta a forma como nós pensamos, Aislan, eu sempre comento assim, quando você fala em visão e missão, por exemplo, né? Uhum. Cara, tem que ser algo muito simples. Não pode ser uma coisa que tenha, se tem 7, 8 linhas, eu já digo, cara, isso aí ninguém vai, isso aí as pessoas vão decorar e as que decorarem não vão saber do que está se falando. Então a nossa missão, por exemplo, ela tem 2 linhas. Ela diz o seguinte, olha, digamos que a Zopo seja a nossa cliente, vou dizer assim, o sucesso da Zopo é a nossa missão e nós somos a extensão da Zopo. Então o que que eu faço? Aí você vai dizer, tá, mas como é que isso atua no ritual do dia a dia? Há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, eu vi um técnico conversando com um dos nossos CTOs, dizendo assim, pô, o cliente está com esse problema aqui, assim, 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 e, pô, mas esse problema é dele. E quando você for lá, você vai ver que a nossa missão está na parede, assim, exposta. Fui lá, eu ouvi de passagem, voltei, conversei com eles, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Li aqui o que está escrito. O sucesso da Zopo é a nossa missão e nós somos a extensão da Zopo. De quem é o problema? Aí ele parou, olhou. É nosso. Eu disse, é nosso. Então, esse ritual como eu te disse, ele acontece no dia a dia sem ser uma forma, não é um ritual. Ele acontece no dia a dia de acordo com que os fatos vão aparecendo. Então, quando você treina as pessoas, quando você treina os teus líderes, isso não acontece só comigo. Está lá com a nossa gerente da área de canais, está lá com os nossos CTOs de olhar e dizer o seguinte, cara, eu vou precisar atuar mais perto daquela pessoa e às vezes eles vêm e dizem, pô, mas eu acho que aquela pessoa ali está com um problema que eu não consigo resolver, preciso da tua ajuda. Então a gente vai lá, interfere, chama para conversar, trocar ideia, mas digo, não com o objetivo de olhar o lado profissional, mas sempre o lado pessoal. Então o nosso dia a dia é um ritual. Isso se torna a rotina, daí não é um ritual, mas se passa a ser a rotina, Islan, que é diferente, né? O ritual é algo que eu crio, eu desenho, digo, tem que acontecer todos esses passos aqui dentro desse ritual para que a gente consiga colocar em prática a nossa ideologia central, digamos assim. Quando isso passa a ser uma rotina, ninguém mais olha o ritual, as pessoas executam no seu dia a dia, porque é assim que as coisas são. Entendeu? Então, e sempre que chegam pessoas novas, nós temos uma preocupação de dizer, cara, vamos perceber se essa pessoa vai se desenvolver. Eu acho que eu comentava com você antes de nós estarmos gravando, que aconteceu hoje é segunda, foi quarta-feira, né, antes do feriado. Fui tomar café, estava lá no café com o pessoal na cozinha e tinham 2 pessoas novas, que estão conosco há 2 meses. E eu perguntei: "E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Estão gostando?" Pô, muito mais do que nós imaginávamos. Estamos muito felizes. Eu estou feliz, eu chego em casa e falo para minha esposa: "Pô, eu acertei, eu não imaginei que fosse ser como está sendo." Além de estar num lugar que tem tudo de tecnologia de ponta. Então, cara, aquilo me deu um nível de alegria, de felicidade imenso. Eu digo: "Esse cara acabou de chegar." E ele falou de 2 coisas principais. Primeiro, de como ele se sente no ambiente, ele está acolhido, ele está num ambiente agradável, e ele também percebeu que a tecnologia que está em volta dele é de ponta. Então ele tem um aprendizado técnico e ele está se sentindo acolhido, como ser humano. Então isso para esse modelo de gestão que a gente atua de empresa de corpo, mente e alma, é o sonho. Isso é o resultado que a gente espera, é o meu indicador, cara, o meu indicador deu um salto e falei, cara, eles chegaram agora.
E você percebe pela alegria da pessoa estar comentando que não é algo colocado para fora para te agradar ou para... Você consegue Só perceber aquele isso. entusiasmo Só inicial, isso. de Isso. euforia, aquela energia inicial que a novidade causa, né? Outra coisa importante, né, Aislan, como eu disse, a importância da qualidade do que você oferta. Porque ninguém gosta de jogar num time que está perdendo, né? Quem é que gosta de um time que está perdendo o tempo todo? Então, se nós estamos crescendo, é qualidade em todos os sentidos, né? Qualidade do ser humano que está atuando ali, qualidade dos equipamentos que estão ali e também o relacionamento com esses aliados mundiais. Como eu disse, se você olhar e diz, pô, mas é uma empresa mundial? Não, não é. Mas nós nos relacionamos com empresas mundiais, somos respeitados, premiados, né, por essas empresas. Então isso faz com quem está sentado ali, atuando no seu dia a dia, também perceba que estou num lugar que todos os lados que eu olho tem coisas boas. Então nós precisamos criar essa visão no ser humano que atua conosco, né? Você está no lugar ideal dentro das condições que nós temos para oferecer, né? Bacana. Alinhado com aquela questão de encontrar a excelência, né? Exatamente. Então, Exatamente. eu tenho a cultura de excelência, eu tenho a certificação de excelência, eu vou entregar um serviço de excelência, Sim. qualidade de excelência. Então, uma coisa acaba puxando a outra e o cliente na ponta vai sentindo isso. Aí vai de 40 para 4.000 e é tudo uma coisa consequência da outra. Bacana, bacana. Marcos, quem te acompanha até nas redes e tal, vai vendo que tu é um cara que, a nível de pessoa física, até tu vai falando de outros temas também, né? Sim. Palestras e tal, tu até se apresenta, inclusive, como um palestrante também, Sim, né? exatamente. Tu sempre se interessou por esse tipo de tema? Ou é algo que surgiu recentemente? Não, isso é algo engraçado, Aislan. Como eu comentei com você também, a gente estava conversando antes, eu vim para essa área, como eu te disse, porque quando eu tinha 14 anos, a minha mãe apareceu com... Essa área, tu diz a área de tecnologia. Área de tecnologia, com um folheto, dizendo, você vai fazer esse curso aqui porque é bom. Era um curso de programação, numa época onde não se falava em computador, nem tinha... Mas dentro de ti tu sentia que não era necessariamente a tua vocação? Não era a minha vocação, mas naquela época, né, a gente respeitava o que os pais mandavam fazer, você fazia e pronto. Fiz, agradeço muito a minha mãe por isso, né, minha mãe é falecida já, mas... então foi muito bom. Só que eu sempre tive uma veia, digamos assim, voltado ao lado humano. Então eu sempre olhei muito o ser humano, Aslan. Então eu vejo assim, em qualquer área existe um ser que não acaba. Então a minha visão, se você está tocando nas palestras, eu parto do princípio de que nós somos eternos. Parto do princípio, não, eu creio, somos seres eternos. E não somos o que nós vemos no espelho. Isso é que eu prego nas minhas palestras, coloco, e também estou dizendo, isso não é religião. Isso é uma visão do universo. Diz, olha, eu sou muito mais do que eu vejo no espelho, e eu também não estou sozinho aqui. Então nós somos, e isso a física quântica prova, nós temos, quando você fala do mastermind, eu sou apaixonado por esse tema. Aconteceu algo sexta-feira, eu tenho um amigo novo, né? Criamos um nível de amizade assim muito profundo, falamos disso no sábado, desculpe, nós saímos, eu gosto de moto, saímos para andar de moto no sábado e tomar café. Aí fomos tomar café, só que foi assim na sexta-feira à noite, Aslan. Eu estava na cozinha da minha casa e me lembrei do Alexandre, que é esse meu amigo. Disse, poxa vida, vou convidar o Alexandre para a gente sair amanhã de moto tomar café. Pim! Entra o WhatsApp, vamos tomar café amanhã em Campo Alegre? Aí disse, não, vou ter que ligar. Então eu liguei, Alexandre, mais uma prova de que as nossas mentes se conectam, porque nós somos energia, nós somos mente, corpo, alma e energia. Então nós estamos conectados uns com os outros, né? E esse mesmo meu amigo, isso se fortaleceu nessa situação eu o conheço, eu acho que há 1 ano e meio, mais ou menos. E há uns 6 meses atrás, talvez 8, eu fui num local chamado Container da Serra. É um passeio que as pessoas fazem de moto. Quando eu cheguei lá, eu sentei, comecei a tomar café, me lembrei do Alexandre. Na hora ele veio na minha mente. Bati uma foto e mandei para ele, Alexandre, tá vindo para cá? E ele me respondeu, acabei de cair.
Aí eu falei: "O quê, cara?" "Ah, acabei de cair indo pra Curitiba e tal". Então isso tudo foi criando uma conexão e eu estou dando um detalhe muito simples, Uhum. mas no dia a dia, assim, se você olhar a história da humanidade, quando os próprios cientistas descobrem uma solução, f hoje é muito fácil, né, com a internet, com os meios de comunicação, você dizer: "Ah, o cara lá na Inglaterra já sabe a resposta para o mesmo problema". Lá atrás não era assim. Você descobria que um determinado cientista acabava encontrando uma solução para um problema, mas que o cara lá na Inglaterra, nos Estados Uhum. Unidos, também tinha tido a mesma ideia no mesmo instante. Então que há uma conexão entre nós, quando você estuda isso, quando você se aprofunda, você vai perceber que nós estamos conectados, nós nunca estamos sozinhos e que nós atraímos pessoas como nós. Então isso é uma outra coisa importante. Ah, por que que você tem um time bacana no teu trabalho? Porque você age com o universo de uma forma Uhum. bacana. Se você for falso, se a ideia que você está expondo não for uma ideia real, você não vai conseguir esse time. Você não vai receber soluções. Então, às vezes, você acorda com a solução de problemas que você estava pensando no dia anterior, porque nós nos conectamos com o universo. Nós somos todos da mesma energia, somos todos seres humanos e todos nós temos essa capacidade desde que a gente venha a acreditar nisso. Então, se você acreditar que existe a possibilidade de nós nos conectarmos sem um celular nos momentos que são importantes, mas você não está o tempo todo, mas nos momentos importantes, nos momentos onde você pensa lá, pô, vou convidar para passear de moto amanhã, pim, entra a mensagem. Então é uma conexão muito forte. Por quê? Porque você enviou uma mensagem mental. E como Uhum. estou disposto do outro lado pensando a mesma coisa, há conexão. Então, esse lado que eu procuro apresentar como pessoa, daí não como o profissional, Uhum. mas como o Marcos lá do Instagram, é justamente desenvolver esse lado humano, dizer para as pessoas: olha, nós precisamos cuidar do nosso lado humano. De novo, vem a inteligência artificial é que está nos afastando disso, né? Quando você olha os nossos jovens hoje, eles são muito afastados do que é um ser humano. Não estou dizendo que é 100%, mas a grande maioria está se tornando desconectada da nossa realidade humana para se conectar através da tecnologia num mundo virtual que pode deturpar a sua mente, o seu crescimento, o seu desenvolvimento e que vai trazendo um nível de depressão muito grande para as pessoas que estão em volta. Então, o que eu procuro fazer com essas palestras é dizer: ei, nós somos humanos, nós temos uma capacidade muito grande dentro de nós de nos realizarmos, de nos encontrarmos. Não é só comer, dormir, trabalhar. Não, existe um lado humano que precisa ser desenvolvido, né? E você percebe isso também, eu acho que isso acontece com todos nós. Às vezes você entra num determinado ambiente e você olha para uma pessoa que você nunca viu e o cara não gosta daquela pessoa. Puta, não gostei dessa pessoa. Qual é a lógica? Qual é a explicação? Se não é uma energia que é diferente, que te ataca, que te causa dor ou desconforto. E vice-versa. E ao contrário também é verdadeiro. Às vezes você passa por alguém na rua, bate o olho e diz, pô, e cria uma amizade. A partir de um local, está num restaurante, alguém está sozinho na mesa do lado, daqui a pouco você olha, sorri e acaba construindo uma amizade. Por quê? Porque a energia dessas pessoas, a forma de pensar, a forma de sentir é parecida. E isso se expande do nosso ser. Né? De novo, se eu me olhar só como corpo, eu estou isolado. Né? Uhum. Estou tranquilo e eu morro logo ali na frente. Né? Todos nós, não tem o que questionar. Agora, se eu me vejo como um ser superior a esse corpo, né? Que tem a capacidade de se conectar com outras pessoas, que deve amar outras pessoas, você vai criar uma forma de viver muito mais feliz, apesar das dificuldades, Aislan. Uhum. Dificuldades todos nós temos, né? Em momentos da nossa vida, dificuldades pequenas, em outros, dificuldades muito grandes, temos perdas, né? Às vezes você perde coisas que têm um valor absurdo, que faz com que a tua vida perca o sentido. Mas, se você entender que você é mais do que o que você vê no espelho, você passa a buscar o entendimento, a aceitação, o agradecimento, né? Que é uma outra coisa importante. Nós somos treinados a reclamar, né? A questionar, e a gente dificilmente agradece as coisas que a gente já tem, coisas simples. Eu comentava antes da nossa entrevista também com o Alec que trabalhar no parque é maravilhoso. Trabalhar no Parque Perini. O pessoal fala, pô, tu é um puxa-saco do Parque Perini. Eu digo, cara, aquele lugar é sensacional. Pô, eu tô dentro do escritório, fechado, eu tenho um problema para resolver, daqui a pouco, cara, eu vou sair, vou caminhar um pouco. Eu não tô na rua. Eu saio dentro do parque e vou tomar um café lá no Mais Um Café, parece.
Não estou fazendo propaganda, mas... Cara, eu caminho 200 metros, sento lá para tomar um café, tá lá o sol, a montanha. Então, você se conecta, isso é uma outra coisa, você se desconectar do problema, se conectar no que está em volta, agradecer por aquelas coisas positivas que você está vendo, você vai ver que a solução aparece aí. Uhum. Aparece aí todo mundo... Vou usar uma palavra, o pessoal fala em milagre, milagre é uma coisa sobrenatural. Não, 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 cara. Aí são coisas simples. Você está pensando, daqui a pouco chega uma pessoa na sua frente com a solução que você precisava. E você não procurou, você não buscou. É que nós não prestamos atenção nesses detalhes. A gente está sempre prestando atenção e nós estamos desconectados. Eu uso uma frase sempre que eu coloco assim, olha, não acorde e salte dentro dos seus sapatos. Acorde sem abrir as suas pálpebras. Não deixa nem o teu cônjuge perceber que você acordou. Acordou? Se mantém de olhos fechados, respira com tranquilidade, começa a pensar no teu dia a dia, imagina coisas boas. E aí quando você se sentir tranquilo, dizer, não, agora eu estou acordado mesmo, agora eu já sei o que eu vou fazer, eu estou feliz, eu vou ter um dia super feliz. Levanta, vai na frente do espelho, olha para quem você vê no espelho, sorri, joga um beijo e diz, eu te amo. Mesmo que o teu sentimento não seja esse, diga isso. Olhando, você vai ver que algumas vezes você vai chorar na frente do espelho. Porque você vai olhar e vai dizer assim, cara, tem uma tristeza escondida aqui, não vou contar para você. Senta na frente do espelho e conversa com você. Troca ideia, joga isso para o universo e deixa que o universo te traga um retorno verdadeiro. Porque em primeiro lugar, você tem que amar você mesmo. Está escrito, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, se eu sou uma pessoa raivosa, que eu não gosto de mim, que eu me acho feio, que eu me acho que eu não tenho inteligência suficiente, a capacidade, como é que eu vou respeitar as pessoas que estão à minha volta? Então, essa conexão, esse lado, isso sempre existiu, isso é muito forte em mim, eu tenho paixão por esse trabalho. Então, é uma das coisas que eu não fazia isso nas redes sociais, eu fazia isso em palestras fechadas. E o pessoal me dizia, olha, por que tu não faz isso? Você tem que levar isso para as redes sociais para atingir mais pessoas e tal. Falei, não vou fazer, até porque isso pode ser mal interpretado, pode atingir, pode me atrapalhar na minha profissão. Mas antes de fazer isso em palestras fechadas, isso foi sempre algo latente teu, desde jovem. Desde criança. Né? Então, em paralelo ali, o negocinho que a tua mãe te entregou era algo sempre latente em você, que você foi procurar, ler em livros e tudo mais, e assistir palestras antes de dar palestras e tal. Sim, mas nunca nunca deixei de atuar com as pessoas, e é algo assim, Ângelo. Acontecem coisas incríveis comigo, às vezes das pessoas procurar, que você começar a conversar, daqui a pouco a pessoa está contando a vida dela inteira, os seus problemas, e a gente pode atuar para auxiliar. Porque como seres humanos, eu diria que a gente carrega decepções, tristezas, angústias, que às vezes vêm desde da infância, da forma como nossos pais nos trataram, nos educaram, de acontecimentos que ocorreram na nossa vida. Todos nós, cara, a gente se for olhar para dentro, nós somos um poço de dificuldade. Isso está tudo escondido embaixo de uma ponte. E às vezes tudo isso aparece num momento ruim, quando não deveria aparecer. No momento que você está nervoso, você explode e você descarrega em alguém que está à sua frente todas aquelas dores que nem você sabe que tem. Então, quando nós passamos a conversar, a trocar ideias sobre isso, você vai gerando confiança nas pessoas para que elas se libertem dessas dificuldades. Então, isso é uma das coisas que eu procuro com esse trabalho que eu faço na internet. Dizer, cara, eu espero que no começo, por que eu não queria fazer? Quando as pessoas me questionam, faz uns videozinhos ali no Instagram, eu fazia um comentário assim, pô, gente, como é que eu vou despertar algo numa pessoa com um vídeo de 1 minuto? Não tem cabimento isso que vocês estão falando. A gente tem que conversar por pelo menos 1 hora, a gente tem que estar olhando o olho nos olhos e tal. E para minha surpresa, o meu primeiro vídeo foi descendo o mirante, eu estou descendo o mirante num dia que estava garoando, de manhã e eu vi 2 pessoas, 2 mulheres subindo, mas elas estavam reclamando demais. Pô, elas passaram assim, olha esse dia fechado, nublado, não sei o que, essa garota. Na hora eu pensei, meu Deus, né? A gente está caminhando aqui no mirante, essa natureza maravilhosa, e me veio à mente a seguinte frase: se o dia está escuro, ilumina-o com a tua luz interior. Pô, beleza, pensei, é verdade, tem que iluminar com a minha luz interior, vamos sorrir. E aquilo ficou batendo na minha mente.
E ficou assim, posta, 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 posta. E eu tinha um Instagram que os meus filhos fizeram para me ver fotos dos meus netos. Uhum. Rapaz, eu peguei e postei. E aquilo deu um resultado que eu olhei e disse, pô, mas não é possível. Isso é uma frase? E daí comecei a fazer os vídeos, e quando você vê que o número de seguidores vai crescendo, que tem lá milhares de visualizações, daí você recebe mensagem de pessoas agradecendo, mensagem até do tipo, poxa, hoje eu tinha pensado em acabar com a minha vida. O teu vídeo despertou em mim a vontade de viver. Aí você para e diz, pô, 1 minuto? Então, eu fui aprendendo que esse minuto é muito importante. Porque tem pessoas do outro lado que precisam de alguém durante 1 minuto, prestando atenção nelas mesmo de maneira digital. Então eu percebi que esse minuto toca o coração de algumas pessoas do outro lado e que é importante fazer. Então eu passei a fazer mais isso, né? Uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana. É isso. Tenho muito prazer em cuidar. Interessante. Interessante que na tua fala, pegando dessa questão, parece que você é uma pessoa muito boa em encontrar afinidades Uhum, e descobrir as afinidades das pessoas. uhum, E é muito interessante porque isso é diametralmente oposto à própria tua atividade profissional. sim. A tua atividade profissional é muito ajudar as empresas a proteger a informação Uhum, e a tua vocação, parece natural, é muito em encontrar a afinidade, que é muito em fazer as pessoas destravarem uhum, uhum. o interior delas, né. Então é quase um yin e yang, né, É digamos assim, verdade. né. Então é muito interessante esse equilíbrio e essa questão das coisas, e isso é interessante porque isso explica muito por que quando você ficou à frente de uma corporação, você foi guiar muito a cultura Uhum, e a questão para esse lado da inovação aberta, para o desenvolvimento humano, porque não seria de outro jeito, sim, porque a sim. tua essência, né, Uhum. é essa, É, né, de durante de fazer com que porque parece que é isso, pelo que você está falando, quando você encontra uma outra pessoa, você vai buscar essa afinidade dela e vai Uhum, permitir que uhum. ela se manifeste, né, pelo que Sim, você está comentando comigo aqui, né. sim, Então é natural que quando você vai criar um ambiente corporativo, você vai procurar isso também. Então, sim. não teria como o Marcos não fazer isso dessa forma, né, É, porque essa é a tua essência como ser humano, né. isso foi um conflito, Aislan, durante muitos anos, grande, né? Aham. Grande, de ter momentos muito difíceis para mim, de eu parar, o que que eu faço? Eu passei a minha vida inteira fazendo isso, eu dependo dessa atividade que eu desenvolvi, mas ao mesmo tempo eu gostaria de cuidar de pessoas. E aí chega um momento que você diz, cara, mas como é que eu faço para mudar isso? Eu não Uhum. consigo, eu não posso mudar isso agora, né? E aí o meu time, olha só, uma outra coisa interessante que aconteceu aí, né? Eu já ouvi de algumas pessoas, né, pra dizer assim: "Cara, mas", de eu relatar isso, né, de: "Olha, eu gostaria de cuidar mais das pessoas, de dedicar mais tempo Uhum. às pessoas". E aí eu ouço do meu time: "Mas você já faz isso. Você Uhum. está o tempo todo fazendo isso conosco, com as pessoas que estão em nossa volta, com fornecedores, com clientes, com não sei o quê". Uhum. E aí eu comecei a prestar atenção, Aislan, e fui aceitando isso, de perceber e dizer: "É verdade", porque antes era um conflito, dizer: "Não, não estou fazendo nada disso, cara, eu estou aqui como CEO de uma nuvem". E aí quando eu comecei a ouvir das pessoas e prestar atenção no desenvolvimento de alguém, tem uma pessoa que eu vou me dar o direito de não citar o nome, porque Uhum. vai expor coisas íntimas, mas essa pessoa vinha e comentar comigo assim: "Ah, pô, há 3 anos atrás, tu lembra como eu era? Olha quem eu sou", de desenvolvimento como pessoa, você olha e diz: "Cara, a gente não presta atenção, Aislan, não faz para prestar atenção". Só que daí quando ele fala isso e você passa a observar essa pessoa, você fala: "Realmente, é outra pessoa, cara". Então te traz um nível de alegria muito grande, dizendo: "Olha, eu não preciso ser um psicólogo, eu não preciso ser um Uhum. padre, eu não preciso ser um pastor, eu tenho que Uhum. ser um ser humano. Uhum. Um ser humano preocupado com outro ser humano, para despertar nele essa vontade de também fazer o bem para os outros". Então é a forma que eu vejo hoje, é por isso que eu executo essas atividades no Instagram hoje, que me dão alegria, bastante alegria, de ver os comentários que a gente recebe e ver que realmente as pessoas, se sentem bem ao ouvir, né. Uhum. Ainda que nesse 1 minuto e tá tudo bem. Sim. É, não, eu acompanho ali, achei bem legal o teu trabalho, por isso que eu acabei te convidando, achei bem interessante. Uhum. E recentemente você lançou um livro, né? Sim.
Conta um pouco pra nós um pouco disso, tem a ver um pouco com esse conteúdo que você lança, é uma outra coisa, um romance? Mas esse livro é algo engraçado. Ah. Esse livro eu comecei a escrever em 2007 Uhum. e eu ouço muito as pessoas que estão em minha volta também, né? Ah. Então, em 2007, numa sexta-feira, me veio a vontade de escrever um livro. Pô, daí eu fechei os meus olhos, sentei no sofá, comecei a pensar, pô, que tipo de livro? Eu vou escrever um romance, pô. E eu gosto de história e tal. Eu falei, cara, eu vou escrever, vou começar a escrever. Sentei na frente do computador e de sexta até domingo eu escrevi 30 páginas. E aí eu peguei aquilo, de novo, né, como bom técnico, lógico. Eu preciso ver se isso aqui tem cabimento, senão é uma bobagem. E entreguei para minha esposa, para ela ler. Uhum. E ela leu, e ela é uma pessoa muito meiga, né, e o início da história ele tem alguns fatos assim um pouquinho pesados, né? Não vou contar aqui, mas ele tem uns fatos pesados assim no início da história. E ela disse, nossa, mas tem algumas coisas que são violentas aqui, né? Peguei aquilo, guardei numa gaveta, nunca mais mexi. 2007. Em 2020, Aislan, eu sofri um acidente muito grave. Eu fiquei 60 dias na UTI, um acidente de automóvel. E quando eu soube que eu ficaria 60 dias na UTI, aquilo, para gente que fica o tempo todo trabalhando, correndo, digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? 60 dias aqui. Termina o livro. Aí eu, o livro? Pô, 2020, eu nem me lembrava mais, Aislan. Era pandemia, então isso foi no meio da pandemia. E aí eu mandei uma mensagem, nem os meus filhos podiam me visitar, eu mandei uma mensagem para minha filha dizendo, filha, traz o computador do pai aqui. E ela levou o meu note para lá, para o hospital, e eu peguei, abri, estava lá o diretório. O livro está lá até hoje, livro 2007. Abri e comecei a escrever. Ele tem 330 páginas, né, ou 336 páginas. Eu escrevi 350, mais ou menos. Dia da alta, fechei o computador de novo e esqueci o livro. O ano passado, eu estava em casa um final de semana, parado assim, sem fazer nada. Aí eu pensei, meu Deus, o que eu poderia fazer nesse momento? De novo, o livro. Aí eu, pô, o livro, vou terminar o livro. Aí sentei, abri e li. Eu li umas 20 vezes esse livro já. E pensei, pô, tem que terminar desse jeito. Eu disse, não, não quero terminar assim. Aí eu fiquei brigando comigo mesmo durante mais uns 6 meses, até que um dia eu falei, não, vou acabar é hoje. Sentei e terminei como ele tinha que terminar. A hora que você lê esse livro, você vai perceber a trajetória de mudança. Depois, quando eu leio, eu vejo, digo, cara, são as coisas como a gente pensa, né? Alguém que estava no local errado, na família errada, que aceitou uma mudança, que resolveu fazer uma mudança radical na sua vida e que vai percebendo o desenvolvimento de tudo que ele precisaria ter feito, de como ele se relaciona com outras pessoas, o bem que ele causa para outras pessoas. E eu vou parar por aqui. Então, foi algo marcante, interessante. Não o escrevi com o menor interesse de ganhar dinheiro com isso, de se vai vender cópia, se não vai vender, eu executei. Então, o sentimento é maravilhoso. Eu diria assim, de você pegar e dizer, cara, eu escrevi isso aqui. O dia que eu não estiver mais aqui, esse livro vai estar aqui. Então, você deixa uma obra, né? Uhum. Mas ele é uma... Eu gosto bastante de ler, né? Gosto de romance, de história. E eu acho que ele é uma história muito especial, né? Para quem é aberto, para quem acredita no universo, para quem acredita nessa comunicação que existem entre os seres humanos, ele é interessante. Então é mais um projeto de realização pessoal Sim, seu sim, e com para certeza. deixar um legado por É aí. um legado. Legal, legal. E para quem quiser conhecer, Esse livro hoje eu publiquei, é uma história interessante, isso é uma coisa interessante, tá, Isla? Escrever o livro é muito fácil. é. Meu Deus. Quando você termina e diz, agora eu vou publicar, é chocante como é árduo o caminho para você conseguir chegar numa obra. Mas aí o que eu fiz? Disse, cara, como eu tenho que achar um caminho mais simples. Então eu fui pelo Clube dos Autores. Você vai lá, Ah, tava uma autopublicação dele. fiz uma autopublicação. É o caminho que eu encontrei, pesquisei muito na internet, vi o que todo mundo falava e fiz uma autopublicação lá. O que me incomoda um pouco é que ele ficou, da minha visão, caro.
Porque muitas páginas. Não somos nós que determinamos o valor, tu não interfere em nada, tu vai lá, coloca o teu livro, eles colocam um valor e o retorno você que tem é praticamente zero, uma coisa absurda. Mas então a dificuldade que existe para quem escreve, publicar é muito grande, muito difícil. Mas depois que você vê publicado num canal como esse, que tem uma qualidade imensa no livro, então, quer adquirir o livro, vai lá no Clube dos Autores, chama-se Salvo Conduto, né? Que o nome ele já leva para uma linha de raciocínio do que acontece com esse personagem, né? E foi uma realização, estou muito feliz com ele. Legal, legal. Depois o Marcos vai disponibilizar o link, aí a gente coloca na descrição do vídeo aqui, vai aparecer no YouTube e no Spotify, para quem quiser se interessar, adquirir uma cópia digital ou física. Vai ficar na descrição também. Maravilha. Então, esse foi o nosso papo aqui com o Marcos Stefano, essa pessoa multifacetada, né? Então, empresário, humanista e escritor também. Eu aprendi bastante aqui com ele também, como é que a gente pode se desenvolver, entender essa linguagem que o universo fala com a gente e também poder tocar e gerir a nossa vida aí também. Marcos, quem quiser acompanhar melhor o teu trabalho e também poder te conhecer um pouco mais e até, quem sabe, te chamar para bater um papo. Quais são as tuas redes? Qual é o arroba? Tá. O meu Instagram é o @marcos.stefano com esse mudo, né? .d. E aí eu trato essas coisas que são do lado pessoal. Também tem um site que é marcos.stefano.com, né? Tem o .com.br também, que ali é para o desenvolvimento de empresas, então ali eu faço consultoria, aconselhamento, né? Aí é algo mais profissional, voltar dessa visão que eu te falei do método de empresa de corpo, mente e alma, né? Então esses são os dois canais principais que eu trabalho hoje, Aislan, né? Tenho esse site e tenho o meu Instagram. Maravilha. Então, quem quiser pode acessar tanto o site quanto vai estar na descrição também. Pode seguir, né? Do YouTube, comentar, do Spotify, e pode chamar o Marcos ali. Eu chamei ele ali para convidar o podcast, ele respondeu rapidinho, a gente conversou ali, ele responde mesmo, tá? Pode chamar por ali, tá? E você que assistiu até aqui, muito obrigado aí pela sua audiência. Espero que tenha gostado bastante desse episódio. A gente se vê na semana que vem. Obrigado e até sempre.